No Saber Direito desta semana, o curso é sobre direito processual civil. O tema é o procedimento comum. São abordados os requisitos, fatos e fundamentos jurídicos da petição inicial, o valor da causa, contestação, artigos na legislação e efeitos da revelia e da réplica. As aulas são com a professora Tâmila da Cruz Nunes. Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da semana acerca do direito processual civil. Eu me chamo Tâmila Nunes e hoje nós vamos estudar a continuação dos requisitos da petição inicial que vimos na aula 1. Trabalhamos na aula 1 com os critérios de fixação de competência. Depois, trabalhamos com a capacidade processual, como estruturar a qualificação da pessoa natural, capaz, pessoa natural incapaz e da pessoa jurídica, bem como trabalhamos com a estruturação do preâmbulo. Hoje, na nossa aula de número 2, nós vamos dar continuidade aos requisitos da petição inicial a partir do inciso 3º do artigo 319, fatos e fundamentos jurídicos, pedidos e valor da causa. Seguindo a ordem do CPC, nós, depois da qualificação da parte ré, passaríamos para a análise e construção da narrativa fática. Mas, trabalhando também com uma questão prática e não só teórica, existem alguns requerimentos preliminares que precisam ser desenvolvidos na sua petição inicial. E o primeiro deles é o requerimento de gratuidade de justiça, previsto no artigo 98 do Código de Processo Civil. Quem é que detém, quem é que pode ser beneficiário da gratuidade de justiça? Aquele que é considerado hipossuficiente nos termos da lei. Mas é interessante saber que a pessoa natural e a pessoa jurídica, sim, podem ser beneficiários da gratuidade de justiça, mas cuidado, não pense que aquela pessoa que aparentemente não é hipossuficiente, não tem ali falta de recursos, que não pode ser beneficiário da gratuidade de justiça. Em regra, óbvio, aquele que pode ser beneficiário da gratuidade de justiça é aquele que não detém condições de prover o próprio sustento ou de sua família. Mas é possível que um indivíduo que aufira um valor considerável, mas que tem ali o seu orçamento comprometido, desde que ele comprove essa circunstância, é possível sim que o juiz, analisando as provas dos autos, defira o benefício da gratuidade de justiça. É interessante trabalhar também com a questão da declaração. A Lei 1060 de 50, que regulamenta essa questão da gratuidade de justiça, da assistência judiciária gratuita, que são institutos distintos, alguns dispositivos desta lei foram revogados pelo artigo 1072 do Código de Processo Civil, dentre eles o artigo 4º, que tratava de que a mera declaração era mais do que suficiente para que o juiz ali deferisse o benefício da gratuidade de justiça. Era interessante saber que a mera declaração de hipossuficiência da parte da pessoa natural, ela goza de uma presunção de veracidade. É claro que não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa. Por quê? Se o magistrado, diante do caso em tela, verifica alguns indícios de que não existe ali, de fato, necessidade para o benefício da gratuidade de justiça, ele pode determinar que a parte apresente aos autos, por meio da emenda à inicial, os documentos comprobatórios e que justifiquem o benefício. Isso no que tange à pessoa jurídica, quando a pessoa jurídica, que também pode ser beneficiária da gratuidade de justiça, atesta, declara que é hipossuficiente e requer ao juízo, no que tange à pessoa jurídica, ela tem que necessariamente comprovar. Agora, muito cuidado. Na prática,
é sempre muito importante, até para uma questão de economia, de celeridade processual, que você, desde o primeiro momento, ao distribuir a petição inicial, se for o caso de requerer o benefício da gratuidade de justiça, já acoste aos autos esses documentos. Quais podem ser esses documentos? Declaração de imposto de renda, se está desempregado, a cópia da CTPS para demonstrar que não existe nenhum vínculo ali empregatício, extratos bancários demonstrando ali a movimentação bancária. O que é muito importante também é saber que, se a pessoa aparentemente não é beneficiário da gratuidade de justiça, não é hipossuficiente, é necessário apresentar uma justificativa pormenorizada nesse primeiro tópico da petição inicial. Excelência, embora a parte autora aufira um valor de 50 mil mensais, aqui é hipotético, pessoal, só para vocês entenderem. O orçamento está comprometido com situações que envolvem a saúde, remédios muito caros, financiamentos, empréstimos. É necessário comprovar ao juiz para que ele analise, defira ou indefira o benefício. Se o juiz indefere o benefício, é aqui uma decisão interlocutória e que, portanto, desafia agravo de instrumento. Pode ser também que o juiz, ao analisar ali aquelas provas acostadas aos autos, entenda que não é o caso de indeferimento e nem de deferimento. O que o juiz pode fazer? Parcelar o valor, as custas processuais. Isso é extremamente importante. E aqui, pessoal, como é que nós devemos construir esse tópico dentro da petição inicial? Você fez o endereçamento, o preâmbulo, qualificação do autor, nome da ação, qualificação da parte ré. E aí nós passamos para o tópico número 1, da gratuidade de justiça. Vai fundamentar no artigo 98 do Código de Processo Civil, alegando ali a hipossuficiência da parte, que não tem condições de prover o próprio sustento, o sustento de sua família, e vai requerer o benefício. Simples assim, um parágrafo, principalmente aí para aqueles que estão estudando para o exame da OAB, para concursos, você já cumpre o requisito. No caso concreto, na prática, se o caso necessitar, desenvolva argumentos para convencer o juiz de que ele deve deferir a gratuidade de justiça. O segundo requerimento que nós temos aqui desenvolver antes da síntese fática é no que diz respeito à prioridade de tramitação, artigo 1048 do Código de Processo Civil. É claro que quando nós estamos trabalhando com o processo judicial eletrônico, dentro do próprio sistema já existem ali alguns campos para que nós possamos clicar e identificar que existe a prioridade. Da mesma forma, a gratuidade de justiça, o que não nos desonera de trabalhar com essas questões no corpo da petição inicial, principalmente se estivermos trabalhando com o exame da OAB e concursos. 1048 do Código de Processo Civil. Quem são aqueles que detêm aí a possibilidade de uma prioridade na tramitação? Nós temos o idoso, e também há a previsão lá no Estatuto do Idoso quanto à prioridade na tramitação, o portador de doença grave. Cuidado, não é qualquer doença grave. É uma doença grave que esteja prevista na Lei 7713 de 88. Então, nós temos o idoso, o portador de doença grave, questões relacionadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E, por fim, nós temos a vítima de violência doméstica. Aqui mais um destaque, não estava na redação originária do CPC de 2015, foi acrescentado no final de 2019, requer bastante atenção. Uma vez concedida essa prioridade, ela não se finda com a morte
outra parte, ela se estende ao cônjuge, companheiro e aos sucessores daquela parte. É interessante construir esse tópico. Você fez o início da petição, colocou ali o primeiro como a gratuidade, se for o caso, o segundo como a prioridade na tramitação, explicando que se enquadra em uma das hipóteses do artigo 1048 do Código de Processo Civil e vai requerer esse benefício. Um outro requerimento que nós podemos trabalhar ainda antes da questão fática da nossa petição inicial é um tópico que é apenas para a prática. Você que está vendo essa aula, que está se preparando para o exame da OAB ou para concursos que necessitam aí de uma petição, não façam esse tópico em hipótese alguma, porque não estará no seu espelho de correção. Agora, para aqueles que estão lidando com a prática, é extremamente importante demonstrar ao juízo quando nós estamos diante da ausência de alguns requisitos da petição inicial, como vimos na aula passada, e que o juiz não deve indeferir. Esse é o momento para você demonstrar ao juiz o porquê que não informou toda a qualificação completa da parte ré e falar, olha, excelência, aqui em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, a petição não pode ser indeferida, muito pelo contrário, deve ser recebida e processada regularmente e, quando possível, que haja pesquisa nos sistemas informatizados do tribunal. Lembrando que essa não é a regra. Primeiro, o autor apresenta as informações e, no trâmite processual, ele pode requerer essas diligências. É uma oportunidade única de trabalhar com este tópico. Agora sim, nós vamos continuar no inciso 3º do 319. Nós vamos trabalhar com as causas de pedir fatos e fundamentos jurídicos. Aqui é extremamente importante nós fazermos uma distinção entre elementos da ação e condições da ação. Muito importante saber que elementos da ação nós temos como partes, causa de pedir e pedidos. Vamos estudar agora as causas de pedir. E as condições da ação ou os pressupostos de admissibilidade, que também veremos nas nossas aulas. Nós temos aí a legitimidade e o interesse, dispostos no artigo 17 do Código de Processo Civil. Depois que nós trabalhamos com aqueles requerimentos preliminares, sem citar esse nome, ok, senhores? Você vai citar apenas o que for necessário para a sua petição. Se for o caso de gratuidade, de prioridade na tramitação, nós partiremos para os fatos, que você pode nominar de breve síntese dos fatos, breve relato dos fatos, escorço processual, da forma como você achar melhor. Dentro dessa parte inicial, é extremamente importante ter o cuidado na escrita, na forma de desenvolver o seu raciocínio. Parta do pressuposto, porque essa é a verdade, que você ali, o seu cliente, sabe o que aconteceu, mas o destinatário daquela peça, seja o examinador, seja o magistrado ou quem quer que seja que vá ter contato com aquela petição, precisa entender o que realmente aconteceu. É necessário haver um equilíbrio no sentido de colocar na narrativa fática o que é relevante para o processo, o que realmente deve constar nessa narrativa fática, porque alguns detalhes, eles apenas vão tornar prolixa a sua petição, o que não é o objetivo de nenhum profissional. Agora, é importante também, na narrativa fática, não utilizar a primeira pessoa. Sempre narrar os fatos na terceira pessoa. Do começo ao fim, não só da sua narrativa fática, mas também da sua petição inicial, sempre trabalharemos na terceira pessoa. Outra dica prática, jamais utilizar artigos na sua síntese fática. Os artigos, os dispositivos legais, eles devem ser trabalhados tão somente na parte da fundamentação jurídica e dos pedidos. Narrativa fática em hipótese alguma. Um outro ponto que é extremamente importante e que vai conduzir
todo o processo é essa clareza no que você vai trabalhar e tendo uma lógica. E aqui eu dou uma dica: relação, causa e consequência. Como você deve construir a sua narrativa fática. Não é uma regra absoluta, é apenas para te orientar no momento de redigir a sua petição inicial. Comece introduzindo com a relação fática ou jurídica que liga as partes, é o liame que existe entre as partes. Vamos imaginar em uma ação de divórcio, qual é a relação que une as partes? O casamento. Você vai introduzir a sua petição inicial com: a parte autora é casada com a parte requerida desde o dia tal, mediante ou sob o regime da comunhão parcial de bens. Um exemplo. Se for uma ação de indenização, a colisão de veículos que nós iniciamos aqui nas nossas aulas, como você vai demonstrar essa relação? A parte requerente estava transitando perante o eixo monumental quando foi surpreendido com a colisão na traseira do seu veículo. Já demonstrou qual é a relação ali que existe entre as partes. Depois que você apresenta a relação, você passa para as causas. O que são as causas? São os motivos pelos quais a parte está provocando o poder judiciário. Neste ponto, pessoal, é importante apresentar detalhes relevantes, é claro, para desenvolver a sua fundamentação jurídica. Aqui nós estamos falando em construção em 1, 2, 3 parágrafos, de forma alguma. Isso sempre vai depender do caso concreto, mas detalhes devem sim ser evidenciados para que o destinatário da peça tenha condições de entender o que aconteceu, o que motivou a parte a provocar o poder judiciário. E por fim, dentro dessa narrativa fática, é extremamente importante apresentar a consequência. Não a consequência no sentido de antecipar o mérito ou de antecipar os pedidos, não, mas de forma genérica. Você pode concluir apresentando o que se pretende com aquela demanda. Vou apresentar um exemplo clássico e que nós sempre adotamos nas nossas petições. Último parágrafo da sua narrativa fática. Dessa forma, não restou alternativa à parte requerente, senão ajuizar a presente demanda, a fim de ver os seus direitos resguardados. Fiz aqui uma finalização, uma conclusão genérica e que pode ser sempre adotada. Quer especificar? É só colocar ali no final do seu parágrafo. Dessa forma, não restou alternativa à requerente, senão ajuizar a presente demanda, a fim de que os danos materiais suportados sejam arcados pela parte requerida. Pronto, você aqui está trabalhando com a consequência, mas não está antecipando o pedido, não está antecipando o mérito. A narrativa fática, ela vincula o juiz. Por isso a importância de trabalhar de forma muito clara, de forma muito específica e objetiva. A doutrina classifica os fatos como causa de pedir remota. E agora nós vamos trabalhar com a fundamentação jurídica, a qual a doutrina classifica como causa de pedir próxima. Olha só que interessante, quando nós trabalhamos com a fundamentação jurídica, nós estamos trabalhando com o cerne, com o coração da petição inicial, porque é nela em que nós vamos trabalhar com todas as teses, com tudo que deve ser desenvolvido, é o que vai provocar o Poder Judiciário, é o que vai originar a norma jurídica individualizada. É pegar aquelas normas que são abstratas, de aplicação genérica, e fazer a subsunção do fato a estas normas, fazendo e demonstrando ao destinatário que aquela norma genérica se aplica ao seu caso concreto. Dentro da fundamentação jurídica, uma dica prática que eu apresento é sempre separar as teses
em subtítulos. Isso mesmo. Se dentro da sua petição nós vamos desenvolver várias teses, separem em subtítulos. Isso tanto para provas quanto para a vida prática. Vai facilitar a forma da sua escrita, vai facilitar o desenvolvimento e a identificação por quem estiver lendo ali a sua petição. Então é importante sempre separar em subtítulos. Como professora? Vamos pegar o exemplo da ação de indenização, da colisão dos veículos. Como você pode separar em subtítulos a sua fundamentação jurídica? Exemplo, dos fundamentos jurídicos, e nós podemos também nominar de do direito. Primeiro subtítulo, do cometimento do ato ilícito. Segundo subtítulo, do dever de indenizar. Próximo, da configuração do dano material, da configuração do dano moral, se for o caso. Então, separem aqui em subtítulos. Se for trabalhar com um tipo de tutela, coloque também como subtítulo o último subtítulo dentro da sua fundamentação jurídica, da tutela provisória. No caso, de forma sempre específica, da tutela antecipada. Isso é extremamente importante até para a contestação, que nós vamos estudar também durante a nossa semana. Outra dica que eu dou é sempre trabalhar com dispositivos que estão previstos na Constituição, se existirem. Porque a nossa Constituição não trabalha tão somente com a organização do Estado. Nós temos vários dispositivos tratando sobre várias questões. Então, se você tem um dispositivo na Constituição Federal que trata daquele assunto, é o dano material, existe previsão na Constituição? Sim. Então, inicie a sua fundamentação jurídica com um dispositivo da Constituição. Depois passe para as leis ordinárias, para os códigos, sempre indicando súmulas, porque é fundamental apresentar o entendimento dos tribunais, a título de prática. É importante definir que, na prática, nós temos que nos basear na jurisprudência e também na doutrina. Na teoria, e assim eu me refiro para exame da UAB ou concursos, nós não teremos acesso à jurisprudência, à doutrina, mas tão somente à lei seca. Mas na prática, e levando em consideração que o nosso Código de Processo Civil dá uma enorme prevalência à teoria dos precedentes, a necessidade de uniformização da jurisprudência, é fundamental que se apresente ali o entendimento jurisprudencial, um conceito, uma citação de um doutrinador que vai ali subsidiar e vai melhorar a sua argumentação jurídica. Quando nós trabalhamos dentro da fundamentação jurídica, que é o coração da nossa petição inicial, é importante saber ainda que não basta citar dispositivos legais. É aquele velho brocardo jurídico. O juiz conhece a lei. E o que o juiz diz? Dá-me os fatos que eu te dou o direito, que eu te dou a norma jurídica individualizada. Mas isso não significa dizer que você, em nenhuma hipótese, vai citar dispositivos legais. De forma alguma. É necessário, é indispensável, principalmente quando nós estamos trabalhando, por exemplo, com recurso especial, recurso extraordinário, até para a gente identificar a questão do pré-questionamento, é necessário a citação expressa do dispositivo legal. Sendo assim, é sempre necessário encontrar um equilíbrio na citação dos dispositivos legais. A ideia é sempre parafrasear, apresentar, fazer a concatenação das ideias, a subsunção do fato à norma, de fato a convencer o destinatário da sua petição. Embora não seja obrigatório separar os fatos e os fundamentos jurídicos em títulos, até porque no 319, inciso 3º, nós temos no mesmo inciso fatos e fundamentos jurídicos, as nossas causas de pedir. É indicado, sim,
tanto a título de prova quanto na prática, que nós construamos os fatos e os fundamentos jurídicos em subtítulos distintos, por uma questão de organização, de lógica. Você conseguirá melhor organizar as suas ideias, separando os fatos e os fundamentos em títulos distintos. Agora que nós já estudamos os incisos 1º, 2º, 3º do 319, nós precisamos identificar e conhecer as regras para a formulação dos pedidos. Senhores, depois da fundamentação jurídica, os pedidos compõem a parte mais importante dentro da petição inicial. Aqui nós estamos trabalhando com uma questão extremamente técnica e que aquele que está redigindo a petição inicial precisa se ater. Óbvio que esses pedidos, eles devem decorrer logicamente do que foi trabalhado nos fatos e na sua fundamentação jurídica. Os pedidos vinculam o juiz, ele está adstrito ao que for apresentado de forma expressa nos pedidos. E tamanha a importância desses pedidos que nós precisamos compreender quais são as regras, como desenvolvê-los na petição inicial. Temos, no que tange aos pedidos, a aplicação do princípio da congruência, que significa dizer que o juiz ele está vinculado aos pedidos. Ele não pode se manifestar para além ou aquém do que está disposto na petição inicial, sob pena de incorrer em vícios de sentença, que nós também veremos daqui a pouquinho. Dentro da classificação doutrinária, o pedido tem duas espécies. Nós temos o pedido imediato e o pedido mediato. É necessário fazer essa diferenciação na petição, professora? Em hipótese alguma, mas é indispensável que você conheça para construir de forma adequada e técnica o seu pedido. Pedido imediato diz respeito às tutelas jurisdicionais. O seu cliente, ele não sabe o que é tutela jurisdicional, mas você tem que saber identificar qual a tutela jurisdicional aplicável naquele caso. Quais são as nossas 3 tutelas jurisdicionais existentes? Para a doutrina majoritária, claro. Primeira delas, tutela jurisdicional condenatória. A tutela condenatória diz respeito àquelas relações obrigacionais, obrigação de fazer, não fazer, entregar, pagar, dar. Todas essas questões ensejam uma tutela condenatória. E pela natureza da tutela condenatória, é indispensável que se observe o prazo prescricional. Então, essas tutelas sim se submetem ao prazo prescricional do artigo 206 do Código Civil. Além de se submeter aos prazos prescricionais do 206 do Código Civil, as tutelas condenatórias são executáveis. Uma vez que o direito é reconhecido lá no processo de conhecimento, como nós já vimos, se houver o inadimplemento daquele direito que já foi reconhecido, teremos que nos valer do processo de execução, seja a ação de execução ou o cumprimento de sentença. A segunda tutela que nós vamos trabalhar é a tutela constitutiva. Aqui, pessoal, nós temos tutelas que criam, modificam ou extinguem o direito. E em razão da natureza dessa tutela constitutiva, não se observa o prazo prescricional, como na condenatória, mas sim é imprescindível observar a aplicação, na verdade, dos prazos decadenciais dos artigos 207 a 211 do Código Civil. A outra diferença em relação às tutelas condenatórias é que aqui não há falar em execução. Muito pelo contrário, aqui determina-se a
averbação. Imagine você em uma ação de divórcio, quando o juiz ele decreta o divórcio, ou quando ele homologa o divórcio, eu tenho o quê? A dissolução do vínculo matrimonial, ou seja, a extinção de uma relação jurídica, uma tutela constitutiva. Por fim, nós temos as tutelas declaratórias. E a finalidade das tutelas declaratórias é exatamente a certificação da existência ou inexistência de relação jurídica. E nós temos a previsão no artigo 19 do Código de Processo Civil. Acompanhe comigo, por gentileza. O interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica, da autenticidade ou da falsidade de documento. Artigo 20. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. O que nós temos aqui, senhores, é a certificação da existência ou da inexistência do direito. É ou não é. Inclusive, eu cito a súmula 181 do STJ, que prevê a possibilidade de ação declaratória para identificar qual é a correta interpretação de determinada cláusula contratual. Olha só que interessante. Dentro da tutela declaratória, nós não trabalhamos com prazo algum. Pense você na ação de investigação de paternidade. Aqui nós temos uma tutela declaratória. Existe prazo para conhecer ali quem é o seu pai, qual é o vínculo, a filiação? Não. Tutela declaratória. Entendido, então, quais são as tutelas dentro do nosso pedido imediato, tutelas jurisdicionais, condenatória, constitutiva, declaratória, nós temos que identificar o que é pedido imediato. E esse é fácil, pessoal. Pedido imediato é o bem da vida, é o que se quer, é o que o seu cliente deseja. Ele chega e fala: doutor, eu preciso de alimentos para o meu filho. Qual é o bem da vida aqui? Alimentos. Doutor, eu preciso que os danos que eu sofri porque bateram no meu carro sejam ressarcidos. Qual é o bem da vida aqui? O valor para resolver ali o problema em razão da colisão dos veículos. Pedido imediato, bem da vida. O nosso pedido mais importante, ele é composto pelo pedido imediato, que é a tutela jurisdicional, e o pedido mediato, os efeitos práticos. Tudo bem? Continuando. Regras acerca da construção dos pedidos. Artigo 322 do Código de Processo Civil determina que o pedido deve ser certo. Certo no sentido de ser identificado, expresso. Senhores, o pedido sempre é certo no que tange ao bem da vida, ao pedido mediato. Tem que identificar. Agora, o Código traz algumas exceções. Pedidos que, ainda que não estejam expressos na petição, o juiz vai se manifestar acerca deles e não vai incorrer em vícios de sentença. A esses pedidos, nós chamamos de pedidos implícitos. Quais são eles? Parágrafo 1º do 322. Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Cito aqui ainda, senhores, o artigo 404, 406 e a súmula 254 do STF, que tratam aí dos juros legais ou moratórios, também pedidos implícitos. Ainda que o juiz não se manifeste, ainda que o autor não se manifeste, o juiz vai se manifestar e não vai incorrer em vícios de sentença. A outra regra que nós precisamos observar é o artigo 324. O pedido deve ser determinado. Determinado no que tange ao gênero e à
quantidade. Muita atenção nessa questão. O pedido, o bem da vida, ele sempre é certo. Nós temos as hipóteses dos pedidos implícitos. Mas este bem da vida, ele tem que ser determinado, gênero e quantidade. Mas é possível que ele seja determinável. É o que nós chamamos de pedidos genéricos. Quando é possível fazer pedido genérico? Porque é excepcional. Vamos observar a exceção prevista no parágrafo 1º. É lícito, porém, formular pedido genérico nas ações universais se o autor não puder individuar os bens demandados. Senhores, anotem aí no seu material. Ações universais, artigo 90 e artigo 91 do Código Civil. Não confunda, do Código Civil. Vamos aqui exemplificar rapidamente. Universalidade de fato, artigo 90. Rebanho, uma coleção de obra de arte, uma coleção de livros. Se a parte autora não conseguir individualizar essa questão no momento da propositura da ação, pode-se fazer pedido genérico. Universalidade jurídica ou universalidade de direito, artigo 91. Exemplo, a herança, o patrimônio, se não for possível individualizar, possível pedido genérico. Segunda hipótese em que é possível fazer um pedido genérico, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Aqui nós podemos exemplificar, para ficar mais claro, as ações indenizatórias. Muitas vezes não se sabe quais são os reais prejuízos daquele ato ilícito. Se a lesão é grave, se não é, se vai precisar fazer uma cirurgia ou não, não sabemos quais serão todos os gastos. Nesse caso, é possível, sim, ajuizar uma ação com um pedido genérico. Terceira hipótese de pedidos genéricos, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Para ficar mais clara a compreensão acerca desse inciso, eu trago aqui o exemplo da ação de exigir contas. Imaginemos que nós estamos diante de um conflito para com uma instituição bancária, em que algumas parcelas foram debitadas automaticamente em decorrência de um empréstimo, mas que não deveriam ter sido debitadas. Neste caso, eu não tenho acesso, eu não sei de fato quais são os valores, nem pelo aplicativo, nem com o gerente do banco. É possível fazer pedido genérico? Sim, porque eu preciso, para chegar ao valor X que vai ser questionado, de informações e quem pode me dar é o réu. Então, nessas hipóteses, plenamente possível fazer o pedido genérico. Uma questão interessante sobre o pedido genérico é no que tange aos danos morais. Sob a égide do Código de 73, nós tínhamos a possibilidade, e era até uma praxe forense, deixar com que os danos morais fossem fixados a cargo do juiz. Não havia ali uma fixação específica do quanto, do valor do dano moral. Agora, observando-se o que dispõe o artigo 292, inciso 5º do CPC, nós temos uma forte indicação de que, diante da atual sistemática processual, é necessário, sim, identificar o valor pretendido a título de dano moral e não deixar de forma genérica. Por duas questões, e você vai entender rapidamente. Primeira delas, quando nós trabalhamos com o valor do dano moral, eu utilizo esse valor especificado, determinado, para compor o meu valor da causa. E é com base no valor da causa que eu tenho o cálculo das custas processuais. Um motivo importantíssimo para que não haja aí pagamento a menor do que deveria de fato ser. E uma outra situação, uma outra hipótese, é a questão do interesse recursal. Se você deixa a cargo do juiz fixar o valor e ele vai lá e fixa em R$ 1.000 o dano moral, não haverá interesse recursal se você não especificou ali um patamar, um teto para que o juiz pudesse analisar. Então, coloquem, identifiquem, expressem aí qual é o valor do dano moral.
nós temos que observar ainda a acumulação dos pedidos. E o CPC traz regras acerca dessa questão. O artigo 325 trata da acumulação alternativa. É quando o autor ele formula mais de um pedido, mas ele não identifica qual é a sua preferência. Então, de acordo com o artigo 325, nós temos uma acumulação alternativa. Ele indica mais de um pedido. E o que o juiz ali fixar, está ótimo, ele já se dá por satisfeito. Artigo 326 trabalha com a hipótese de cumulação subsidiária. E qual que é a diferença aqui? O autor também formula mais de um pedido, mas na cumulação subsidiária ele identifica o pedido pelo qual ele tem preferência. Existe uma ordem na preferência. Eu quero o A, se não for possível, se este não for entendimento de Vossa Excelência, que fixe B. Cumulação subsidiária. É importante destacar ainda, mesmo havendo uma previsão expressa no Código, a cumulação sucessiva. E o que nós temos por cumulação sucessiva? Aqui nós temos pedidos interdependentes. Um só pode ser julgado procedente se o outro for também. Anota aí para você não esquecer. Nós temos uma questão de prejudicialidade. Vamos pensar na investigação de paternidade cumulada com alimentos. Se durante o início aqui do processo, durante o trâmite processual, se reconhece de fato, pelo exame de DNA, que o paizinho de fato, o suposto pai de fato é o pai, qual é a consequência lógica disso? Obrigação de prestar alimentos. Agora, e se reconhecer que não é o pai, como regra, afasta-se a obrigação de pagar alimentos. Falo como regra, senhores, porque existe a questão da parentalidade socioafetiva, que nós não vamos trabalhar aqui, mas é só para que os senhores fiquem atentos em relação a isso, porque ela também seja obrigação alimentar. Dentro dessas hipóteses de cumulação, alternativa, sucessiva, subsidiária, é necessário observar as regras, os requisitos, que estão previstos no artigo 327. Acompanhe comigo, por gentileza. Artigo 327. É lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. São requisitos de admissibilidade da acumulação que, inciso 1º, os pedidos sejam compatíveis entre si. Segundo, seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. Pessoal, compatibilidade aqui é fundamental. No que tange à incompatibilidade dos pedidos, eu não posso pedir, no mesmo processo, a rescisão daquele contrato e também a revisão daquela cláusula, porque as consequências são distintas. Na rescisão eu tenho a extinção ali do vínculo contratual, do contrato em si. Na revisão das cláusulas é diferente. Revisão das cláusulas, aquela relação jurídica existente permanece. Por isso, muito cuidado em relação à questão da compatibilidade. O segundo requisito é o mesmo juízo. E nós já vimos, o que é juízo? Juízo é vara. Uma observação importante em relação a essa questão. Se nós estamos diante de uma comarca em que não há varas especializadas, só existe uma vara cível lá, e ela responde por tudo, família, consumidor, empresarial, execução de título extrajudicial, não há que observar esse inciso aqui, inciso 2º do 327. Agora, se nós estamos diante da existência de varas especializadas, aí necessariamente tem que se observar o mesmo juízo. Eles precisam ser competentes. Terceiro requisito para a acumulação dos pedidos. Seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Senhores, nós já estudamos o que é procedimento. Quais são os tipos de procedimento? Procedimento comum e procedimento especial. Para acumulação de pedidos, é necessário observar um único procedimento. Essa é a regra. No entanto, nós temos exceções. Exceção, na verdade, prevista no parágrafo 2º do 327. Para que haja essa cumulação,
No que tange aos procedimentos, se eles forem distintos, é possível sim que se cumule, desde que se renuncie ao procedimento especial e se adote o procedimento comum. Senhores, a todo instante eu venho falando que os pedidos vinculam o juiz. Que caso ele não observe esses pedidos ali desenvolvidos pela parte, ele pode incorrer em vícios de sentença. Vamos relembrar quais são os vícios de sentença existentes? Ultra, extra e citra petita. Ultra petita, o vício de sentença ocorre quando o juiz se manifesta para além do que foi pedido. Vamos imaginar na ação de indenização em que eu requeiro os danos materiais nas duas vertentes, danos emergentes, lucros cessantes e os danos morais. Na sentença, o juiz vai lá e também fixa danos estéticos. Perceba que, ainda que os danos estéticos estejam configurados naquele caso concreto, se não foi pedido, como os pedidos vinculam o juiz, ele não pode fixar. Se fixar, sentença ultra petita. Sentença extra petita, fora do pedido, é quando o magistrado, ele se manifesta não agora para além, mas sobre algo que não tem a ver, não tem similitude com o que foi trabalhado na questão fática e na fundamentação jurídica. Nestes casos, ele incorre em vícios de sentença extra, fora do pedido. Vamos imaginar que em uma ação possessória, uma ação de reintegração de posse, eu estou trabalhando ali a todo tempo com a proteção da posse. E, hipoteticamente, na sentença, o juiz reconhece o domínio, a propriedade. Temos aqui claramente uma sentença extra petita. Sentença citra petita, vício de sentença citra petita. É quando o juiz ele se manifesta aquém do pedido. O que significa dizer isso? No nosso mesmo exemplo da ação de indenização, eu requeiro, eu pleiteio ao juiz o dano material nas duas vertentes, o dano moral e o dano estético. O juiz, ao analisar o processo, julga procedente o dano material, julga improcedente o dano moral e nada fala sobre o dano estético. Senhores, perceba, o juiz não é obrigado a julgar procedente o dano estético, a não ser que tenha configuração nos autos. Agora, o que ele é obrigado é a se manifestar acerca desse pedido. Se ele não se manifesta, deixa de se manifestar, incorre em vício de sentença citra petita. E uma das formas para solucionar essa questão são os embargos de declaração, no que tange à omissão. Estudados todos os requisitos para a construção dos pedidos, pedido imediato, acumulação dos pedidos, nós temos condições agora de construir o nosso pedido mais importante, que deve vir ali como o primeiro na sua lista, no seu rol de pedidos. Professora, é uma regra, tem que ser o primeiro, existe uma ordem de pedidos? Não, não existe, tá? Mas aqui a sugestão, por uma questão de técnica e de lógica na sua fundamentação jurídica, na sua questão fática, é apresentar o pedido mais importante no primeiro. Como nós devemos construir esse pedido mais importante? Não se esqueçam, eu tenho que trabalhar com a procedência, depois eu desenvolvo, identifico o pedido imediato, a tutela jurisdicional e, posteriormente, o pedido mediato, o bem da vida. Exemplo, na ação de indenização em razão da colisão de veículos. Como é que eu posso fazer o meu primeiro pedido aqui? Ante o exposto, requer a procedência do pedido para condenar, olha aqui a tutela, condenar o réu ao pagamento de R$10.000 a título de danos materiais. R$10.000 é o pedido mediato, o bem da vida. Construindo aqui, senhores, o nosso primeiro e mais importante pedido, que resume a nossa pretensão, nós temos que trabalhar ainda com outros
requerimentos. A doutrina faz essa distinção. Pedido tem a ver com direito material, o que você está ali de fato pedindo ao juiz para que ele de fato imponha. Agora, nós temos requerimentos que são providências processuais, que também precisam estar expressas na nossa petição inicial e nós vamos estudar cada uma delas neste momento. Para fins de prática, muito embora nós tenhamos aqui estudado que a condenação em honorários sucumbenciais é considerada como pedido implícito, sugiro aos senhores que sempre coloquem de forma expressa, notadamente para a teoria, para aqueles que estão aí se submetendo ao exame da ordem e a concursos. Demonstrem ao examinador que vocês detêm esse conhecimento. Tem que fazer ali o requerimento da condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. Pedidos são técnicos e são sucintos. Não é hora de desenvolver toda a fundamentação jurídica, de forma alguma. Uma linha, pessoal, com a fundamentação legal e já está mais do que suficiente. Exemplo, ante o exposto requer a condenação em custas e honorários advocatícios nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. Os senhores lembram que nós trabalhamos com alguns requerimentos preliminares? Gratuidade, prioridade da tramitação? Pois é, ainda que eu tenha trabalhado com esses requerimentos no início da petição, é indispensável apresentá-los também no rol dos pedidos. Mas não pormenorizando, dizendo o porquê, tentando convencer o juiz. Não, de forma sucinta. Como você pode fazer o requerimento da gratuidade? Sempre concordando com aquela frase inicial, ante o exposto requer a concessão da gratuidade de justiça nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Prioridade, como você pode requerer? Ante o exposto requer, seja dada prioridade na tramitação do feito nos termos do artigo 1048 do Código de Processo Civil. Nós temos ainda um requerimento que é extremamente importante, que não é sempre que ele vai aparecer, mas vai depender do caso concreto, que é a intimação do Ministério Público. A sua intervenção está prevista no artigo 178 e também no 698 do Código de Processo Civil e também no artigo 75 do Estatuto do Idoso. Quando é que o Ministério Público vai intervir? Artigo 178. Interesse público ou social, interesse de incapaz, litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Aqui eu chamo a sua atenção. Cuidado, não é qualquer ação possessória. Tem que ser um litígio coletivo. Se for individual ali entre particulares, o Ministério Público não vai intervir. Como fazer esse requerimento? Ante o exposto requer a intimação do membro do Ministério Público para intervir na presente demanda nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil. Outro requerimento que nós precisamos fazer é no que tange ao inciso 7º do artigo 319. Acharam que nós não iríamos falar sobre eles? Com certeza vamos falar. Senhores, a regra agora é a realização da audiência de conciliação e mediação. Só que existem hipóteses em que essa audiência de conciliação e mediação não vai acontecer e está prevista no 334 do Código de Processo Civil. Quando é que essa audiência não acontece? Primeira hipótese, direito indisponível. Segunda hipótese, quando ambas as partes se manifestarem pelo desinteresse na audiência de conciliação e mediação. O autor, onde é que ele vai se manifestar? Se ele tem interesse ou não? Agora, no rol dos pedidos, de forma muito simples, não há que se justificar, é só falar, tem interesse, não tem interesse. E o réu, quando é que ele vai se manifestar? Em uma petição, em até 10 dias antes da data da audiência que já foi designada. Se o autor e o réu se manifestarem nesse sentido,
para que a audiência não ocorra, aí sim não vai ocorrer. Agora, se um não se manifestar ou falar que tem interesse, vai ocorrer porque é a prevalência que o Código dá para a resolução dos conflitos pelos métodos alternativos. Como fazer, então, um modelo, um exemplo para a gente manter aqui o nosso padrão? Como você pode fazer esse requerimento? Anteexposto requer a designação da audiência de conciliação e mediação nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil. Detalhe importantíssimo, citação. Será que essa citação ainda deve ser requerida de forma expressa? Não. Não está no rol do 319. Então, senhores, muito cuidado. Se você for verificar outros modelos ou outras petições que ainda trabalham com a citação, tudo bem. O que ambunda não prejudica. Agora, o que não dá para compreender ou aplicar é o pedido de citação como regra, porque não está no rol do 319. O que nós podemos fazer no que tange à citação é requerer a citação, identificando o modo como ela deve ocorrer. Existem situações que a citação deve ocorrer por oficial de justiça, então nós já podemos ali no rol dos pedidos requerer que ocorra a citação do réu por oficial de justiça. Outra hipótese também para citar a questão da citação é no que tange a necessidade de expedição de carta, precatória ou rogatória. Se for o caso, podemos assim colocar na nossa petição. Anteexposto requer a citação do réu com expedição de carta precatória e aí identifica qual a comarca competente. Dentre tantos pedidos que nós estamos estudando, temos que verificar um que está no rol do 319, as provas. É necessário fazer um pedido genérico de provas, isso é fundamental em razão de ser requisito da petição inicial. Muito cuidado, não é o momento de especificar as testemunhas, os quesitos para os peritos de forma alguma. Aqui é tão somente um requerimento genérico de provas com base no artigo 369 do Código de Processo Civil. Cumprindo agora o último requisito da nossa petição inicial, não pode faltar o valor da causa. O valor da causa está disciplinado nos artigos 291, 292 e 293. É necessário, é primordial, que se observe essas hipóteses do 292 para fixar o valor da causa, atribuir valor à causa. Lembrando que é com base no valor da causa que o juiz vai trabalhar com a aplicação de multas, honorários de circunbência, também temos o cálculo das custas judiciais, então é extremamente observar o que está previsto no artigo 292 e identificar qual é o valor da causa, inclusive para aquelas demandas que não tenham conteúdo econômico. Para estas, é necessário sim colocar um valor simbólico em razão da determinação do Código de Processo Civil. Encerramos assim a nossa segunda aula, trabalhando com várias questões acerca dos requisitos da petição inicial. Finalizamos todos eles. Espero vocês na próxima aula. Beijo grande, tchau, tchau. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.